É, gente, de onde a gente menos se espera, às vezes surge uma discussão muito interessante sobre o tema que a gente vem trabalhando aqui, que é tecnologia, vida de hoje. Estou falando muito de inteligência artificial e saiu uma notícia, deixa eu mostrar para vocês, que o Papa aprovou uma comissão para lidar com o uso da inteligência artificial ali dentro do contexto do Vaticano. Isso não veio do nada, isso veio porque esses dias, há uma ou 2 semanas atrás, deixa eu mostrar para vocês, a Igreja Católica lançou o Magnificat Humanitas, que seria um documento meio manifesto, meio estrutura de pensamento para falar sobre as relações do mundo de hoje, para dar o direcionamento, o tom e o que vai ser discutido na Igreja Católica nos próximos anos. E eu fiquei surpreso quando isso aconteceu, que era um documento sobre, principalmente, a relação do ser humano com a tecnologia hoje na era da inteligência artificial. E por que que isso aqui é um tanto quanto surpreendente? Porque eu, sinceramente, não esperava que a Igreja Católica iria se posicionar sobre isso, porque se posicionar sobre isso quer dizer que você vai estar se posicionando perante forças dominantes no mundo, que a gente vai chamar que são as Big Techs ali, que tem essas grandes empresas que controlam o sistema informacional e a infraestrutura de informação no mundo. E eu tô fazendo esse vídeo porque eu não esperava esse tipo de documento, porque eu dei uma lida nele e achei pontos importantes pra gente discutir aqui. Então eu vou pedir algo para vocês. Se vocês são religiosos, saibam que eu não tenho intenção de tratar assuntos religiosos aqui, ao menos por enquanto, porque não é um assunto no qual eu quero ainda mexer sobre, porque não é do meu interesse, sendo bem sincero com vocês ainda. E se você não é religioso, também fica aí, porque o assunto também é interessante, porque a gente vai falar de tecnologia a partir do posicionamento de uma instituição religiosa. Então eu vou pedir para ambos os grupos suspenderem um pouco do juízo ali, que eu vou dar uma explicada sobre isso. Inclusive, quem não for católico também é um assunto extremamente importante, porque é uma igreja que tem pessoas, instituições por todo o mundo, ao menos grande parte dele, tem milhões, uma quantidade absurda de fiéis, e aquilo que está aqui vai designar uma estrutura daquilo que vai ser defendido por essa instituição, partindo do Papa e do Vaticano, que vai se estruturar em ações também pedagógicas sobre os fiéis em diversas partes do mundo. É lógico que isso é conflitante, mas eu achei o documento interessante para a gente refletir sobre coisas relacionadas à inteligência artificial e como ela se posiciona isso. Porque o curioso é que o documento ele é muito crítico sobre a forma como a tecnologia vem sendo utilizada hoje. E o que me surpreendeu é que em alguns pontos parece estar mais consciente dos problemas humanos da inteligência artificial do que certos contextos acadêmicos, que parecem às vezes que não sabem o que está acontecendo. Sendo que esses problemas relacionados à tecnologia no mundo de hoje, eles podem ser reconhecidos há décadas. Eles não são novidade. É lógico que a forma inteligência artificial é nova, mas teve antes a questão dos algoritmos, tem a internet. Esses diversos movimentos, às vezes, parece que são tratados a partir de uma certa ingenuidade, simplesmente porque há um desconhecimento do funcionamento estrutural da tecnologia. Eu sei que eu tô falando complicado, mas vamos aqui ponto a ponto, e pode ser interessante também, gente, porque eu vou falar isso porque eu tenho alunos que são religiosos e talvez esse assunto possa interessar a eles. Assim, eu acho importante não tratarmos simplesmente de maneira ideológica as coisas, aceitando tudo que vem de cima para baixo. Temos que ter um posicionamento crítico e reflexivo sobre aquilo que nós lemos e sobre as condições materiais em que vivemos, ou seja, as pessoas com que nos relacionamos, os grupos sociais, etc, etc, etc. Então aqui no texto ele vai ter uma estrutura. A primeira parte dele vai ser totalmente relacionada à religião, vai ter ali metáforas religiosas e tudo mais, para depois chegar lá na frente na parte tecnológica mais estruturada. Então, esse ponto inicial, só vou dizer assim que ele vai fazer um comparativo entre, talvez,
a produção da tecnologia, as formas como vimos hoje, formam um tipo de torre de Babel, utilizando essa metáfora já das histórias bíblicas, e também a questão da cidade de Deus, que é um conceito agostiniano, que eu vou ser bem sincero que eu não sei o quanto está se remetendo ao filósofo Santo Agostinho, o Agostinho de Hipona, mas eu tô partindo do princípio que o Papa, ele segue a linha dele. E o conceito de cidade de Deus, eu vou resumir aqui bem grosseiro, que seria esse conjunto da humanidade, dos justos e das pessoas de boa fé, aqueles seguidores de Jesus pelo mundo, que eles compõem esse tipo de local, talvez meio abstrato, metafórico, mas que faz sentido ali dentro do contexto religioso, que seriam essas pessoas que estariam meio que aliadas na construção desse mundo de Deus, desse mundo cristão, no qual essas pessoas participam dele em vida por estarem nessa graça divina. Lembrando, antes da gente seguir, isso é um conceito que eu estou generalizando. E eu acho que nesse texto ele está fazendo menção a isso porque ele vai falar sobre diversas condutas que vai designar esse sujeito de boa fé. Como esse assunto religioso aqui, ele não é do nosso interesse no momento, eu vou pular direto lá para o outro, mas eu queria mostrar que existe uma estrutura no texto que é a forma de convencimento que eles vão utilizar para chegar às pessoas. E aqui no capítulo 3 do texto, no ponto 90, né, ele vai falar sobre aqui, técnica e domínio, a grandeza da pessoa humana perante as promessas da IA. Que o ponto interessante é que ele vai construir ali um argumento que demonstra conhecimento sobre o funcionamento das estruturas de tecnologia hoje em dia, que é claro que a Igreja Católica não é o Papa somente. O Papa ali tem um corpo de acadêmicos que vai falar sobre isso. E olha como que começa. O Papa Francisco denunciava a crescente afirmação de um paradigma tecnocrático no mundo globalizado. A tendência de deixar que a lógica da eficiência, do domínio e do lucro governe por si sobre as escolhas pessoais, sociais e econômicas. Assim, torna-se mais evidente que a técnica não é um mero instrumento e que, quando se torna critério, acaba por determinar o que é importante e o que pode ser descartado, reduzindo a criação ao objeto de exploração e as pessoas à engrenagem dos sistemas que quer ser sempre mais eficiente. Esse aqui é um pensamento importante porque ele não é exatamente novo. Quando ele está falando do Papa Francisco, está falando do Papa anterior, que esteve presente na Igreja Católica na década passada, e essa é uma preocupação constante, desenvolvimento tecnológico. Mas isso não é só sobre ele, e não somente aquilo que surgiu hoje como tecnologia, mas é uma crítica constante sobre o movimento da modernidade no mundo, que eu vou comentar um pouco mais à frente. Mas o ponto que eu quero demonstrar é que há uma preocupação ali de pensar sobre a questão de domínio do lucro, a lógica da eficiência e como isso pode determinar uma consciência humana, que vai ter um problema ali se a gente reduzir isso a forma de exploração em um sistema que vai ser eficiente na produção, mas ele vai explorar ali de maneira indevida as pessoas. Continuando o texto, ele vai continuar aqui. Essas inovações podem tornar-se uma grande ajuda para o desenvolvimento humano integral e para o cuidado da nossa casa comum. Ou seja, a Igreja Católica está dizendo: nós não vamos nos posicionar contra a tecnologia. Nós não vamos exatamente execrá-la. Ou seja, ela vai propor, na verdade, um controle sobre ela. E continuando o texto, mais precisamente, devido ao seu poder, podem agir como um acelerador do paradigma tecnocrático e, por isso, necessitam de um novo enquadramento espiritual, ético e político. E aí é importante nessa palavrinha aqui, político, né? Que é assumir que vai tomar uma atitude nesse processo. E também por a questão de utilizar a palavra ético. Mas é claro que também a Igreja Católica vai estar ali falando do enquadramento espiritual, porque são as questões particulares a ela. E logo depois, eles vão chamar atenção para o perigo da humanidade se tornar vítima das próprias conquistas já tinha sido percebido com lucidez por São Paulo VI. São Paulo VI foi o Papa que estava na Igreja Católica na década de 1960 e 1970, por esse eixo aí histórico, em que ele já viu um problema no desenvolvimento tecnológico, em que a igreja já viu um problema, mas não somente a igreja não.
mundo acadêmico, tem crítica de diversos eixos nesse período também, do progresso científico sem uma ética consistente, uma ética humana em seu desenvolvimento. Um pouco depois desse período, me lembra até um livro, que é o Jamais Fomos Modernos, do Bruno Latour, que é um autor interessante. O Bruno Latour, ele realizou pesquisas ali pertinho dos cientistas, e ele foi analisando as práticas deles, assim como a forma como eles pensam ciência, a forma como eles se comportam, como eles conduzem todo esse processo. E nesse livro, o Jamais Fomos Modernos, o que acontece aqui? Ele vai demonstrar que buscamos ali essa ideário da modernidade de um modo um tanto quanto inconsequente. Ao mesmo tempo em que a gente vai desenvolvendo a tecnologia, o aparato tecnológico como um todo, toda essa construção de maquinários pelo mundo, desenvolvimentos logísticos, tudo isso vai ser feito apesar, por exemplo, da natureza, apesar da humanidade nesse processo. Vai se ter uma destruição da natureza em prol de uma ideia de progresso, ao mesmo tempo que também vai se destruir diversas práticas culturais ali que vão ser simplesmente esmagadas por isso. Não é apenas ele que vai fazer isso, mas esse livro ele é muito interessante porque ele põe em evidência a própria crítica sobre a modernidade. Muita gente critica esse desenvolvimento tecnológico criticando a modernidade. Ele já vai um pouco mais além. Ele fala assim, olha só, nem modernos conseguimos ser. Nós prometemos esse avanço, mas esse avanço ele é tão associado a movimentos políticos ali dos próprios agentes da ciência que isso vai dificultar muito com que realmente desenvolvemos alguma coisa. Nós vamos desenvolver a partir de diversas estruturas políticas. Vai ter um grupo científico que ele vai desenvolver ali uma estrutura de fazer ciência, um modo de fazer ciência que vai se opor a outro, em vez de eles estarem pensando em trabalhar juntos. E ele faz isso porque, se vocês forem notar vários trabalhos, ele tem aqui livros que ele vai falar do acompanhamento dessa pesquisa de campo que ele fez, né? Aqui, ó, A Vida no Laboratório, a construção dos fatos científicos. Ciência e ação, como seguir cientistas e engenheiros pela sociedade. Nesse processo de pesquisa ali, que ele vai realizar principalmente nos anos 80, ele vai lançar esse livro nos anos 90, que, como eu falei, ele vai corroborar com as críticas da modernidade, mas dando ali uma crítica a mais, já dizendo, talvez a gente deva repensar todo esse processo para a gente entender a dinâmica da nossa própria crítica. Se a gente critica o desenvolvimento da modernidade, essa forma talvez extremamente tecnicista de ver a vida, que é a crítica do Heidegger, que vocês podem ver no meu vídeo que eu falo sobre o uso da água de territórios específicos no mundo para a construção de data center, né? Que eu estava fazendo uma crítica da produção de data centers pelo mundo para desenvolvimento da tecnologia de IA. Muitos filósofos vão fazer essa crítica a esse movimento do pensamento humano e o Latour ele vai falar assim, olha, a gente tem que repensar essa crítica, porque talvez a gente não esteja conseguindo orientar bem essa crítica de um modo que crie algum tipo de mudança na forma como se desenvolve ciência e se desenvolve a tecnologia. O maquinário que fazemos, ele realmente produz, ele é reconhecido, ele vai se desenvolver de um modo humano, de um modo em que a humanidade possa ali construir sem se deteriorar suas particularidades enquanto próprio do sujeito humano? Passada essa curiosidade, voltando aqui o texto para vocês verem como isso tem sentido. Por isso, o progresso técnico em si precioso exige um discernimento sobre a visão antropológica que o orienta e sobre os fins que persegue. Antropológica no sentido que, na sua visão humana que o orienta. Se o desenvolvimento tecnológico avança sem uma maturação ética e social adequada, pode acontecer que os meios aumentem sem que a humanidade cresça na mesma medida. Tem-se mais, mas não se é mais. E a pessoa corre o risco de ser avaliada, sobretudo, com base no desempenho que garante. Temos aí uma crítica sobre os modelos de eficiência e de desempenho, que é tudo isso que eu venho criticando em diversos vídeos meus sobre a subjetividade neoliberal, que é muito falado que é uma percepção que está se popularizando hoje, principalmente pelo filósofo Byung-Chul Han,
naquele livro dele, Sociedade do Cansaço, que você já deve ter visto alguém comentar, alguém falar, esse roxinho aqui, que na ideia básica nós temos uma subjetividade neoliberal que conduz a um cansaço extremo devido a uma autoexploração que nós fazemos. Nesse ponto que tem toda essa crítica dele e a minha, é que a sociedade baseada no desempenho, ela acaba nublando as funções humanas, no qual a gente vai tentar desempenhar para ter mais, em vez de pensarmos na possibilidade de ser mais. Porque se pensarmos na ideia de ser mais humano, ser mais orientado às funções antropológicas e humanistas da nossa vida, talvez a noção de desempenho ela acabe mudando, o que vai dizer o porquê das críticas ao neoliberalismo, porque essa função do desempenho ela acaba existindo como uma forma de manutenção do capitalismo de hoje. E seguindo um pouco, o controle das plataformas, das infraestruturas, dos dados e da capacidade de computação não é prerrogativa dos estados, mas sim de grandes sujeitos econômicos e tecnológicos que na prática estabelecem as condições de acesso, as regras de visibilidade e as próprias possibilidades de participação. Muito curioso essa parte, né? Porque ela está admitindo algumas perspectivas hoje sobre o mundo. Tem aquela do técnico-feudalismo e também um pouco de marxismo ali de fundo, mas é lógico que a Igreja Católica não vai admitir isso, né? Não vai aceitar a teoria marxista porque é uma regra deles execrar qualquer forma de possibilidade ao comunismo, né? Mas, no caso aqui, o ponto há uma crítica sobre a grande quantidade de poder que há nas grandes big techs hoje em dia. Porque elas acabam tendo ali uma quantidade de capital muito grande que acaba possuindo ali um certo poder e coordenação sobre os estados. Que a questão quem tem mais capital vai ter mais poder e vai, por isso, subjugar ou controlar aqueles que não têm tanto poder. Como muitas dessas empresas, Microsoft, Alphabet, Apple, Nvidia, Amazon e a Meta, eu lembrei de todas, elas vão ter ali um poder econômico para o quê? Para convencer e mobilizar novas regras de funcionamento do mundo. E como eles têm a infraestrutura de plataforma, eles têm ali o controle sobre como o mundo vai funcionar, em certa medida, a seu favor. Aí vai continuar o texto. Quando um poder desta magnitude se concentra nas mãos de poucos, ou seja, das poucas empresas e dos poucos bilionários que têm uma quantidade grande de ações dessas empresas, ele tende a tornar-se opaco e a fugir ao controle do público, aumentando o risco do desenvolvimento distorcido que gera novas dependências, exclusões, manipulações e desigualdades. Ou seja, aí estão assumindo mais a perspectiva humanista do princípio católico e cristão aqui, de criticar os poderes que vão ali subjugar ali muitos fiéis. Agora, indo direto para a inteligência artificial, é oportuno partir de duas considerações. A primeira é que qualquer afirmação sobre a IA corre o risco de se tornar obsoleta em pouco tempo, dada a impressionante velocidade de desenvolvimento de sistemas. Ok? Isso é um tanto quanto óbvio, a gente vem falando muito isso, porque toda hora tem mudado como funciona a inteligência artificial e a velocidade com que estão impulsionando essa tecnologia dificulta muito a gente fazer uma análise consciente do que está acontecendo. Continuando, a segunda é que todos nós, incluindo quem os projeta, sabemos muito pouco sobre o funcionamento efetivo. Na verdade, as inteligências artificiais modernas são mais cultivadas do que construídas. Os programadores não projetam diretamente todos os detalhes, mas criam uma arquitetura sobre a qual a IA cresce. Consequentemente, aspectos científicos fundamentais permanecem por enquanto desconhecidos. Gente, isso é importante. Isso é importante porque é incrível, é impressionante o como todo mundo acha que o mundo da tecnologia, do desenvolvimento tecnológico como um todo, ele é super racional, concentrado, de conhecimento amplo e organizado em todas as suas formas. Mas deixa eu mostrar algo para vocês aqui. Olhem esse meme aqui. Você pode ver aqui.
um projeto de alguém aleatório em um lugar que segura toda uma infraestrutura da digitalização moderna. Isso aqui, entre os programadores, entre o pessoal da TI, isso aqui é uma brincadeira que eles fazem porque eles têm o conhecimento disso. Porque o que acontece? O que isso quer dizer? A tecnologia da internet, dessa infraestrutura digital que a gente tem, foi consolidada praticamente no século passado, utilizando linguagens que poucas pessoas têm o conhecimento e que elas foram se desenvolvendo dali. Foram criando sistemas cada vez mais complexos, mas como se fosse uma subida numa pirâmide. Você construísse a base, aí fez a parte de cima. Na parte de cima, criou-se ali um sistema tecnológico diferente. E depois em cima, um outro diferente, que vai utilizando cadeias de software diferentes, soluções cada vez mais complexas. E agora a IA tem um problema em que a base de conhecimento da estrutura da tecnologia, desses elementos aqui de baixo, são conhecidos por poucas pessoas. Que tem também um conceito chamado paradoxo da abstração, que ele acabou sendo popularizado pelo Joel Spolsky, né, que eu conheci por ele, mas que esse conceito, gente, ele está falando que conforme a gente vai criando essas novas formas de pensar tecnologia, acaba que um momento os problemas estruturais vão aparecer que talvez a gente não tenha respostas para eles, porque temos poucas pessoas que se direcionam a ele. Ou melhor dizendo, as pessoas que conhecem a base dessa estrutura, do desenvolvimento tecnológico, da programação, aqueles níveis mais baixos, elas não são notadas no mundo de hoje porque as pessoas não têm treinamento para aquilo. Então, problemas vão até passar pela visão cognitiva sem serem percebidos. O pessoal vai desenvolver vários outros memes, né? Vai até fazer essas brincadeiras aqui. Se vocês pensarem nisso, qualquer coisa que caia na internet, qualquer besteirinha, assim, da base ali, que pare de funcionar, pode derrubar toda uma infraestrutura de um dia para o outro. E isso é muito perigoso a níveis estruturais da economia também. Uma grande queda econômica, talvez pelo mau funcionamento de bancos, ou de estruturas financeiras, ou de cadeias produtivas, pode causar um prejuízo que afeta as pessoas pelo mundo. Pode causar um desemprego, queda em bolsa de valores, diversos problemas relacionados a isso. Então, o que eu estou querendo dizer? Que é interessante, isso está ali expresso também no documento da Igreja Católica. Que é lógico que eu vou utilizar aqui também como uma forma de demonstrar para vocês um problema que é constante na pesquisa que eu tô fazendo, né? Porque eu me preocupo com esses assuntos, tá, gente? Outro ponto importante, eles vão falar aqui, ó. Esses sistemas imitam algumas funções da inteligência humana, a IA no caso. Ao fazê-lo, muitas vezes superam-na em velocidade e amplitude de cálculo, benefícios concretos em numerosos campos. No entanto, este poder permanece exclusivamente ligado ao tratamento de dados. As ditas inteligências artificiais não vivem uma experiência, não possuem o corpo, não passam pela alegria e pela dor, não amadurecem nas relações, não conhecem internamente o que significa amor, trabalho, amizade, responsabilidade. Nem sequer possuem uma consciência moral, não julgam bem e o mal, não captam o sentido último das situações, não assumem sobre si o peso das consequências. Podem imitar linguagens, comportamentos, avaliações, podem simular empatia ou entendimento, mas não compreendem o que produzem, porque não penetram o horizonte afetivo, relacional e espiritual no qual o ser humano se torna sábio. Isso aqui é uma cutucada diretamente aos fiéis, porque eu não sei se vocês sabem, mas tem pessoas que procuram Jesus Cristo na inteligência artificial. Como aqui tem uma notícia aqui na UOL, Oi, sou Jesus. O que são chatbots de IA religiosos e o que prometem? Que vai mostrar que pessoas vão ali pedir pro chatbot da IA assumir a personalidade de Jesus Cristo para tentar ali reconhecer alguns aprendizados religiosos e também acabar confessando pecados, o que a igreja, logicamente, está ali naquele documento percebendo esse problema para ela, né, que vai agir em cima disso, porque isso acaba orientando os fiéis a partir das estruturas tecnológicas e não a partir das estruturas comunitárias da igreja.
E é lógico que é importante, não é só ela no sentido nosso aqui, no meu, enquanto pesquisador, também é uma preocupação nessa busca do humano na inteligência artificial. Isso é um problema para mim. O próximo ponto, eles vão para outro lugar. O seu uso privado cresceu de modo notável em vários setores, reflete-se sobre as oportunidades e os riscos associados à sua rápida difusão. Na utilização pessoal, devem ser devidamente considerados em particular 3 aspectos: a facilidade de obter o resultado, a aparência da objetividade e a simulação da comunicação humana. E já no próximo ponto, ele vai falar sobre a rápida difusão e vai dizer assim: a rapidez e a simplicidade com que é possível obter orientações, processamentos complexos, conteúdos midiáticos e formas de assistência concreta simplificam as nossas vidas, mas também pode habituar-nos a delegar em demasia e a procurar respostas prontas, enfraquecendo a própria opinião e a criatividade. A aparência de objetividade que as respostas e as propostas desse sistema podem suscitar corre o risco de nos fazer esquecer que elas refletem parâmetros culturais de quem os concebeu e treinou, com todos seus méritos e defeitos. Então, quando a palavra é simulada, mas não encarnada, ela não constrói uma relação, mas sim uma aparência dela. Eu acho isso importante porque eu entendo a partir de outras teorias. Primeiro, que eu penso assim sobre a questão do fetiche da mercadoria do Marx. Penso também da reificação no caso do Lukács, no caso que a gente vai tornando toda essa relação de intermediação com a inteligência artificial com mais uma coisa, a IA se torna mais uma coisa em que fica parecendo que ela é imutável, que ela é poderosa, ela consegue ali, ela dá tanta resposta ali pronta que parece uma mágica. E também tem a crítica do Marcuse, que ele vai falar que a gente confia cegamente na tecnologia. Tem várias pessoas que vão posicionar isso, que no fundo é aquele meme, não é magia, é tecnologia. Esse meme ele parece bobo, mas eu acho importante que tem-se uma visão sobre a inteligência artificial que surpreendentemente parece que a Igreja Católica também está querendo se posicionar criticamente contra isso, no qual a gente acha que tudo ali surge como mágica, aparece ali, nossa, como ela é boa, e todo mundo fica encantado com a velocidade com que ela realiza os processos. Mas, particularmente, eu acabo entendendo isso porque, dentro do desespero da produção que o mundo exige hoje, da alta eficiência, você ter algo ali que acelera os seus processos parece mágica, porque aquilo vai, talvez, lhe dar uns 2, 3 minutos de descanso. Ao menos, era o que as pessoas pensavam. Vai também trazer ali a possibilidade de produzir mais e ganhar um pouco um dinheirinho extra. Todo esse desespero da crise capitalista que a gente sofre hoje no mundo todo faz parecer que de repente apareceu uma solução e foi pela tecnologia. Da mesma forma que toda tecnologia que aparece, ela parece mais mágica do que realidade até a gente entender o processo. E acredito eu, assim, em minha opinião particular, que quanto mais entendemos a inteligência artificial, melhor a gente pode ter um agenciamento ali sem esse misticismo mágico tecnológico sobre ele. Tem gente que acha que a inteligência artificial vai resolver todos os problemas da humanidade, né? Porque aqui, ó, aí o ponto principal deles, as vantagens em termos de eficiência e o potencial de melhoria de alguns serviços são evidentes. Todavia, uma adoção rápida e a crítica expõe-nos a vários riscos, entre os quais o de subestimar o seu impacto ambiental. Mesma coisa lá do Natur, não é verdade? Aí vai chamar a atenção para um outro problema que acho incrível como a população geral não se preocupa tanto hoje em dia. Decisões delicadas que dizem respeito ao trabalho, ao crédito, ao acesso a serviços e à reputação das pessoas correm um risco de ser confiadas inteiramente a sistemas automatizados que desconhecem a compaixão, misericórdia, o perdão, sobretudo, a abertura e esperança de mudança humana. Quando sistemas de IA, apresentando-se como neutros e objetivos, refletem e reforçam estereótipos ou posições ideológicas daquele que os projetaram e treinaram. Aqui, estão demonstrando que percebem alguns pontos importantes a se falar. A inteligência artificial ela vai transparecer estereótipos. Por exemplo, teve um aluno que foi fazer um trabalho sobre rock lá,
E quando ele fez um trabalho sobre rock, a apresentação que ele trouxe, por ter trago um slide todo feito em IA, foi extremamente estereotipada sobre rock. Falou-se, por exemplo, sobre a história do rock, já cortando ali toda a história dos negros que fizeram a base do gênero. Ou seja, era uma IA que já produziu um rock que não reconheceu agentes importantes de sua história. Por quê? Porque tem ali um certo apagamento racial. Constantemente aparece uma ou outra pessoa demonstrando como tem um certo preconceito que é refletido nas falas da inteligência artificial. Contudo, eu também estou pensando em uma questão que vai ter nesse texto sobre a questão da guerra, que eu vou mostrar aqui para vocês um ponto importante. Essa notícia aqui, ela acaba expressando bem uma preocupação que eu tenho real. Drones e IA mudam guerras e levantam dúvidas sobre o controle humano. O que aconteceu nesses últimos conflitos de guerra no mundo? A utilização de drones, sendo que parte deles são controladas por inteligência artificial. E ao pensarmos desse modo, é extremamente problemático pensar que essas decisões estão sendo feitas de modo automático e carregando ali certos preconceitos. Teve um dia que assisti um vídeo, eu vou nem procurar isso para mostrar para vocês, um vídeo que era de uma câmera de drone que ele estava mirando em pessoas em Gaza e decidindo ali quem recebia um míssil ou não. E foi extremamente impactante ver a pessoa desesperada percebendo pessoas ao lado dela que tinham sido atingidas por um míssil e ela pensando, eu vou ser o próximo ou não. Foi uma coisa que me fez pensar muito sobre essas questões desde então. E eu acho importante falar sobre isso porque é horrível pensar na ideia de ter alguém controlando um drone, mas parece menos pior que seja um ser humano, porque o ser humano, ele hesita, ele ainda hesita, ele tem corpo, ele tem vida, ele tem relação, ele ainda pode olhar, ele pode sentir pena, ele pode ter alguma coisa que faz, mesmo ele sendo controlado no exército, ele ainda pode se recusar. Tem pessoas na história que se recusaram a apertar botão de bomba, a dar tiro durante guerras. E se isso estiver automatizado num controle ali, a gente não vai ter nem a chance de recuperar o erro, porque depois que a vida se foi, não tem como voltar atrás. Por isso é importante para mim essa parte no texto, porque eu já achava problemático quem controla o botão que atira. E agora, quem controla o sistema computacional que vai decidir quem recebe o tiro ou não. Cada vez vai ficando muito mais complexo e complicado de lidar, sendo que o controle ele acaba estando na mão de quem tem o controle da infraestrutura. Aí vai continuar a confiar na prática a um algoritmo o poder de selecionar quem merece ou não, sem que ninguém mais assuma o peso da decisão, significa confiar-lhe a tarefa de redefinir os limites da possibilidade humana. E um pouco mais à frente, neste processo, o que se perde não é apenas a empatia para o excluído, mas a responsabilidade política, porque o descarte dos fracos é revestido de neutralidade e objetividade, perante as quais é impossível protestar. E assim, a injustiça torna-se silenciosa e desaparece do horizonte a compaixão, a misericórdia e o perdão, não como mera aparência, mas enquanto gestos políticos. Não podemos considerar a IA moralmente neutra, que também é uma preocupação. Como eu falei, já tem diversas críticas sobre isso, mas é importante também a Igreja Católica estar sinalizando essa questão, porque poucas instituições de poder estão demonstrando contrariedade contra o movimento das Big Techs. É claro que a Igreja Católica tem seus próprios interesses nesse processo, não vamos nos enganar. Porém, diante da situação que temos hoje, é bom saber que esse movimento ele não vai ser realizado de forma linear. Se o sistema for concebido e utilizado de modo a tratar certas vidas como menos dignas ou excluí-las sem possibilidade de apelo, não se trata de um mero instrumento a ser bem utilizado. Introduz já um critério que contradiz a dignidade inalienável da pessoa. E além disso, vão adicionar ainda mais um problema, que é a questão das transparências nos dados, que vai precisar ali de uma responsabilidade melhor e também de
possibilidades de isso não ser opaco, serem de difícil percepção, disso ficar claro. O que acaba sendo uma disputa hoje em dia. Não só o problema das grandes empresas estarem ali, serem transparentes, mas também ali deles assumirem as possibilidades dos erros. Porque o que tem acontecido também? Apesar da IA ali tá se demonstrando como uma ferramenta com essa possibilidade de ação das pessoas, por ser pensada como ferramenta, a responsabilidade de algumas decisões, de alguns processos, está sobre os indivíduos que a utilizam. Só que assim, particularmente eu estou pensando na possibilidade até de contestar a ideia de inteligência artificial como ferramenta. Eu vou chegar lá um dia. Mas, por agora, tudo isso aqui acaba sendo uma demonstração do projeto da Igreja Católica. Eu não vou ficar lendo aqui. Aí eles vão falar sobre regulamentação, sobre um alinhamento com valores humanos. Eu queria mais pôr essa questão aqui sobre alguns posicionamentos tecnológicos e entender que tudo isso aqui é um projeto. Isso aqui é um projeto religioso. Isso aqui, sem dúvidas, não é simplesmente algo sem política e que tem um interesse ali na disputa dos afetos, nas disputas ideológicas e tudo mais. Mas vocês podem ver uma coisa importante, uma crítica. Tudo que é feito enquanto crítica sempre tem um nível que não bate no capitalismo, que não aponta esses problemas estruturais que tem a ver pela busca do lucro. Tudo isso daqui é muito interessante em termos de pensamento ético, com certeza é. Porém, ética por si só, num sistema em que valoriza o oportunista, acaba sendo meio vazio, porque se você convence uma pessoa eticamente, muitas outras vão utilizar esse vazio como oportunidade de lucro, oportunidade de projeção, que vai acabar resultando não tanto o que se pensa. Porque se o capitalismo não é reconhecido ali como aquele que mobiliza as forças produtivas a fazer o que estão fazendo, então fica difícil realmente uma mudança só pela ética. Temos questões importantes, transparência, pensar o humano, reflexão, não nos submetermos à máquina, reconhecermos a humanidade que temos nós, reconhecermos que somos humanos que controlamos, reconhecermos a responsabilidade no processo e exigir com que quem tem o poder maior tenha mais responsabilidade, que ninguém seja covarde, que ninguém fique dando uma de sonso. Pô, isso é muito importante, com certeza. Porém, tem um detalhe que acho que falta, que ainda a Igreja Católica não consegue fazer uma crítica ao capitalismo pelo medo do histórico ao comunismo que eles têm. Sendo que muitas dessas coisas, às vezes, não são mobilizadas pelas pessoas por uma questão ética. Quer dizer, é ético, mas não é pensado, refletido, porque há uma naturalização naquela busca por lucro daquela forma de utilizar. Estou lidando, por exemplo, com a inteligência artificial na música, na pesquisa que eu estou fazendo. A maioria das pessoas não fazem essa música por inteligência artificial com interesse expressivo algum. É só a procura de um espaço de alocação no mercado. Então faz-se um monte de prompt para produzir um produto para as pessoas consumirem sem relação nenhuma com aquilo. Não tem relação ética com a mensagem, não tem relação ética com o efeito que é do uso da ferramenta no desenvolvimento tecnológico. Aquela questão que eu falei, utiliza-se a tecnologia como mágica, apesar dos efeitos e do indicativo que isso vai causar no mundo. Quanto mais utilizamos, mais isso indica para a construção de novos data centers no mundo, ou seja, de elementos que vão afetar a vida de diversas pessoas. Temos que pensar nisso, encontrar eixos em que essa tecnologia seja alinhada a uma forma ética, porém, é muito difícil isso se alinhar facilmente ou só pelo discurso. Vamos ver, a Igreja Católica é uma instituição com milhões de pessoas pelo mundo. Se demole bilhões, que vai ter aí um projeto pedagógico que vai estar presente nos ritos dominicais, porque a Igreja Católica funciona desse modo. Se demole vai estar no catecismo, vai estar em projetos anuais que eles fazem sobre seus fiéis.
Não sei se as pessoas vão aderir facilmente a essa discussão. Não sei nem se os católicos vão ler esse documento que eu estou lendo aqui, ou que eu estou convidando vocês a lerem. Mas é importante saber. Mas é importante, gente. Mesmo que vocês não sejam católicos ou sejam contra a religião, sejam ateus, é bom saber. É importante estar ciente daquilo que uma das instituições mais poderosas do mundo está visando enquanto projeto de ação. Diante disso, comentem, fala aí, pode falar as questões religiosas ou contra a religião que vocês têm, não tem problema. Eu gostaria de ouvir opinião sobre isso. Comentem aí se vocês acham que isso aí pode realizar um confronto que pode realmente ser benéfico à humanidade, ou isso é só fala da boca para fora, ou vai ser um documento que é só colocado de forma burocrática e vai ser esquecido. O que será que isso vai ser? Espero que tenham curtido essa reflexão um pouco diferente, um vídeo um pouco mais simples, mas eu queria compartilhar realmente essas questões e utilizei o documento da Igreja Católica para fazer com vocês. Muito obrigado por assistir até aqui. Abraços e até mais.